Você conhece a história da mulher adúltera que iria ser apedrejada? Você realmente entendeu essa passagem? Será que essa mensagem fala somente do amor de Deus e do seu perdão? Uma mulher é arrastada por uma multidão furiosa. Ela está prestes a ser apedrejada. Desesperada, ela sai correndo ou sendo arrastada pela multidão para ser apedrejada até a morte pelos homens. E então, Jesus diz algo que muda tudo. Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas você já se perguntou o que realmente estava acontecendo ali? Será que Jesus estava ignorando a lei de Moisés, querendo que aquela mulher fosse perdoada sem mais explicações? A resposta é muito mais profunda do que parece. Hoje, vamos entender essa passagem como ela realmente aconteceu e o que aprenderemos com Jesus. Esta passagem bíblica está escrita no Evangelho de João, capítulo 8, versículos 4 e 5. Os escribas e fariseus trazem a mulher até Jesus e declaram diante de todos: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. E na lei de Moisés nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Jesus então se inclina e começa a escrever no chão e não responde nada a eles. Mas eles insistiram e perguntaram a mesma coisa de novo, claro que com a intenção de tentar a Jesus e terem como o acusar. Aqui está o primeiro detalhe importante. A lei de Moisés, escrita no livro de Levítico no capítulo 20, versículo 10, e em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22, exigia que, tanto o homem quanto a mulher, envolvidos no adultério, deveriam ser apedrejados até a morte em público. Mas onde está o homem envolvido no adultério? A resposta é simples: eles não estavam interessados em aplicar a justiça. A intenção era deixar Jesus entrar em contradição e assim acusá-lo de ser infrator da lei mosaica. Antes de tudo, é importante saber que a cultura da sociedade daquela época desprezava as mulheres. Elas eram vistas como inferiores, meras serviçais para os homens, criadoras de filhos, cumpridoras de ordens. Enquanto os homens se divertiam, faziam negócios e viviam suas vidas, as mulheres carregavam o peso das tradições e do julgamento. E agora, aquela mulher estava ali, calada, envergonhada, sem saber qual seria o seu destino. Mas provavelmente ela já conhecia Jesus. Ou tinha ouvido falar dele, assim como um dos ladrões na cruz que o defendeu. E mesmo sem dizer uma palavra, aquela mulher sentia que ali, diante dele, havia proteção ou esperança. Ela estava acuada. De um lado os escribas e fariseus, querendo matá-la; do outro lado, um homem que estava mudando a vida de muitas pessoas com sua mensagem de amor, perdão e esperança. Agora, os fariseus acreditam que prenderam Jesus numa armadilha. Se ele dissesse para apedrejá-la, ele estaria contradizendo a sua mensagem de misericórdia. Se dissesse para libertá-la, estaria negando a lei de Moisés. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Ele sabia que estavam tentando testá-lo. Mas aqui está o que muitos não percebem. Pois no Evangelho de Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse em público: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruir, mas para cumprir. Jesus jamais aboliu a lei. Ele nasceu debaixo da lei para salvar aqueles que estavam sob ela. Então, quando ele finalmente levanta os olhos, ele não nega a sentença. O que ele realmente quis dizer foi: Sim, vocês já me ouviram dizer que não vim abolir a lei de Moisés. Se a lei diz que uma mulher adúltera deve ser apedrejada, então tudo bem, façam isso. Mas antes, olhem para si mesmos. Quem de vocês é digno de executar esse julgamento com justiça, atire a primeira pedra. Jesus estava dizendo a eles que, para julgar aquela mulher, deveriam ter dignidade moral para fazê-lo com justiça. Então o Senhor Jesus diz: Aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. No mesmo instante, a multidão que traziam pedras para apedrejar a mulher, começaram a soltá-las no chão, do mais velho ao mais moço, e foram embora um por não terem mais o que contestar sobre a palavra do Senhor Jesus, ficando apenas a mulher adúltera ao lado de Jesus. Agora, algo surpreendente acontece. Todos os acusadores desaparecem. E Jesus se levanta para dar atenção àquela mulher, diferente do momento em que se manteve agachado apenas levantando a cabeça para os seus acusadores. Provavelmente essa mulher teve um momento de reflexão ao ver que aquele homem sábio e inigualável estava lhe dando uma atenção que não era comum para aquela época. Perseguida, acuada, agora ela se sente perdoada por Jesus, que quebra um tabu ao levantar e olhar para aquela mulher e falar com ela, lhe fazendo uma simples pergunta: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher responde a Jesus: Ninguém, Senhor. E Jesus então disse a ela: Nem eu também te condeno, vai-te, e não peques mais. A mulher o chama de Senhor,
No original grego a palavra Kyrios, que não confirma exatamente se era o reconhecimento de Jesus como Senhor Filho de Deus ou apenas como uma forma de reconhecê-lo como uma autoridade, mas uma coisa é certa: ninguém naquela época acreditava que um homem pudesse perdoar pecados. Mas Jesus diz a ela que seus pecados estão perdoados e é claro que ela creu, e assim podemos entender que ela sabia que Jesus não era um homem comum. Naquela época, mestres sentavam-se para ensinar. Mas Jesus se levantou diante daquela mulher. Ele a incluiu. Ele olhou para ela como um ser humano que precisava de perdão. Enquanto todos os outros a condenavam, ele viu o íntimo dela com sua onisciência. O que essa passagem realmente significa, além de mostrar o perdão de Deus e o seu amor e misericórdia? Jesus não ignorou o pecado dela. Mas ele também não a condenou sem um julgamento justo diante de um arrependimento. Ela sabia que tinha errado. Ela se sentia indigna, não se justificou, mas estava ali, diante daquele que podia transformar sua vida, e confiou nele. Jesus não a condenou, mas também não ignorou seu erro. Ele apenas viu no seu íntimo um arrependimento e a libertou para viver diferente. Aquela mulher, se estivesse correndo sem direção, talvez não se arrependeria, mas ao se deparar com Jesus a sua vida mudou. Ela viu em Jesus a esperança. Ela não precisou se expressar para demonstrar arrependimento. O encontro com Jesus foi suficiente para mudar sua história. Agora eu te pergunto: se você estivesse no lugar dela, como você reagiria ao olhar de Jesus? Será que muitas vezes não estamos mais preparados para condenar os outros, mas esquecemos de olhar para nós mesmos? Será que às vezes achamos que não temos mais jeito em nossas vidas? Se você errou e sente que não tem mais jeito para você, se existe arrependimento em seu coração ou reconhece que Jesus pode mudar a sua vida, aceite a Jesus, confesse seus pecados e Ele irá te perdoar e te dará uma nova chance de fazer a sua vida. Quanto aos que condenam, Jesus diz em Mateus capítulo 7, versículo 5: Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Se você gostou desse vídeo e deseja ver mais vídeos assim, comente aqui e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Se inscreva no canal e ative o sininho para mais reflexões como essa. Compartilhe com amigos e familiares.